Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos preparar o pão de torresmo. Olha ele aí, atendendo a pedidos, pessoal. Vamos fazer essa receita hoje, tá? Muito bem, pessoal, vocês vão preparar o torresmo aí na casa de vocês da maneira clássica, da maneira que vocês estão acostumados, tá? Nós temos que deixar ele bem sequinho para colocar na nossa massa. A massa vai ser bem macia, uma massa bem especial. E a gente vai fazer a modelagem chamada de filão, onde a gente vai pegar um pedaço da massa, colocar o torresmo em cima e nós vamos fechar 3 vezes. Fazendo isso, a gente distribui o torresmo na massa toda. Vocês vão ver que legal e que interessante trabalhar com pão de torresmo dessa maneira. Combinado? Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão de torresmo. Vamos para a cozinha, vamos lá! E vamos trabalhar novamente com 2 tipos de fermento na nossa receita. O fermento seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão, tá? Se você quiser trabalhar somente com fermento natural, tira o fermento seco da jogada e segue todo o processo da fermentação longa. Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço? Tira ele da receita e não precisa aumentar a quantidade de fermento seco, tá? Faça a receita da mesma forma que a gente vai fazer hoje. Agora, no canal Chefe Mancuso, vamos fazer uma fermentação mista, utilizando os 2 tipos de fermento. E os ingredientes para o nosso pão de torresmo são os seguintes, ó. Tenho aqui 300 gramas de farinha, uma farinha premium, tá? Uma farinha um pouco mais forte. Tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 10 gramas de leite em pó, eu quero uma maciez para esse pão. Temos uma unidade de ovo, a clara e a gema. Temos 100 gramas de fermento natural já ativo. Se você tiver dúvida de como ativar o seu fermento, aqui no canal nós temos várias dicas. Tenho aqui 140 ml de água, 20 ml de azeite e 7 gramas de sal. Por se tratar de pão de torresmo, pessoal, quando você faz o torresmo, você pode reservar a gordura, a banha, para utilizar aqui na massa, tá? Vai utilizar a mesma quantidade. Coloca 20 gramas de banha no lugar do azeite. O nosso processo, nós vamos misturar os ingredientes secos, depois o líquido, a água entra variável. A gente trabalha essa massa, quando não tem mais nada seco, colocamos a gordura, iniciamos a sova, depois de 3 minutos, colocamos o sal. E aí a gente vai sovando até a gente conseguir a elasticidade necessária para o nosso pão, até a gente conseguir o ponto de véu. Misturamos então o fermento, o açúcar e o leite em pó. Escolhemos uma mão para ir na massa, olha lá. Misturamos bem, fazemos aqui uma cavidade e começamos a colocar os ingredientes líquidos, ó. O ovo 100%, o Antônio, nosso fermento natural 100%, olha lá que lindo, ó. E colocamos metade da água, ó. Reservamos uma parte e começamos a mexer aqui no meio, tá, pessoal? Ó, muito bem, agora a gente coloca mais um pouquinho da água e a gente começa a tirar a farinha que está em volta, ó. Agora a gente pede ajuda para a nossa terceira mão, que é a nossa espátula, ó. A gente tira o excesso de massa que está na mão e agora a gente verifica a umidade da massa, ó. Aqui, pessoal, nós não temos mais nada seco, ó. Então, essa quantidade de água eu não vou utilizar. Chefe, mas está na receita, por que que não vai utilizar? Pessoal, a farinha, ela tem uma umidade, então ela absorve mais ou menos água, tá bom? Então, pode acontecer da gente não usar o líquido todo. Por isso que a gente coloca aos poucos, tá? Então, agora a gente coloca aqui o nosso azeite e vamos acreditar no processo, ó. Parece que virou uma bagunça, ó, que precisa de farinha, mas agora é só misturar mesmo, tá? Daqui a pouquinho esse azeite faz parte da massa. Vamos lá! Muito bem, o azeite já faz parte da massa, olha lá.
Então agora a gente vem com a massa para a bancada, tá? Colocamos um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de farinha na nossa mão, ó. Pode ver que tem farinha, que tem massa grudada, tá? Ó. Um pouquinho de farinha na mão. E nós vamos começar, pessoal, a sova do nosso pão. Por que a gente faz a sova? A gente precisa desenvolver uma elasticidade nessa massa, senão eu não tenho a fermentação, tá? O gás produzido pelo fermento, ele vai embora. Olha lá a nossa massa, ó. A gente abre ela e ela rasga muito fácil. Tudo bem? Então agora a gente vai sovar 3 minutinhos, aí nós vamos colocar o sal e sovar mais 3 minutinhos. Tudo bem? Vamos lá. Temos uma elasticidade mínima, olha lá, ó. Então agora a gente consegue colocar o nosso sal. Abrimos a massa, colocamos o sal sem medo de ser feliz e continuamos a sova. Mais 3 minutinhos e a gente tem o nosso ponto de véu. Vamos conferir agora o nosso ponto de véu, pessoal. Ó, nossa massa já está lisinha, tá? Agora a gente tira um pedaço da massa, mede a espessura dela igual a gente fez no início, ó. Tenta abrir o mais fino possível e vai medindo a elasticidade dela. Olha lá que legal, ó. Tá? Muito bem, agora nós temos a elasticidade necessária para a fermentação do meu pão. O que a gente faz agora? A gente junta a massa de novo, ó. Coloca tudo aqui para o centro. Virou, a mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando, ó. E a gente segura a fermentação aqui. E vamos deixar descansar por 20 minutos, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente desenvolveu a elasticidade. Essa massa está muito tensionada. Então a gente não consegue modelar os pães agora. Vamos dar um beijinho na massa e deixar ela descansar por 20 minutos. Vamos lá! E enquanto nossa massa descansa, vamos falar sobre o nosso torresmo. Olha lá, já está pronto, foi feito na panela, da forma tradicional, tá? Aqui na padaria a gente faz muito torresmo porque vende muita banha também, tá? Então a gente tem sempre prontinho. Agora você pode fazer aí na sua casa da forma que você quiser. O importante é que ele esteja bem sequinho, tá bom? Muito bem, temos 600 gramas de massa pronta. Vamos dividir em 3 quantidades de 200 gramas cada massa, tá? Aqui eu tenho 180 gramas de torresmo. Para cada 200 gramas de massa crua, vão ter 60 gramas de torresmo. Essa é a medida para a nossa padaria. Chefe, eu achei que pode ter mais torresmo na massa. Não tem problema, pessoal. Pode colocar a quantidade que você desejar. Para os nossos pães aqui na padaria, a gente já chegou a colocar 100 gramas de torresmo para cada 200 gramas de massa crua. E o pão ficou pesado, não desenvolveu. E aí a gente foi reduzindo, tá? Essa quantidade é o que a gente usa aqui na padaria. Mas depois que você fizer o teste, fizer a primeira vez, aí você pode alterar a quantidade de torresmo para cada pedaço de pão, tá? Muito bem, vamos aguardar agora a nossa massa descansar. E o nosso pão descansou por 20 minutos e agora, pessoal, nós vamos fazer a divisão, ó. Um pouquinho de farinha em cima, tiramos um pouquinho a fermentação, tá? Bem com cuidado, hein? A gente deixou descansar, não adianta sair rasgando a massa agora, tá? E nós vamos cortar aqui em 3 partes, tá? 3 partes de 200 gramas cada. Vamos lá. Massas divididas, agora nós vamos para pré-modelagem. Vamos deixar esses pães boleados, tá, pessoal? Antes de fazer a modelagem final, ó. A gente leva tudo para o centro. Na hora que a gente fecha tudo aqui no final, a gente vem com essa parte aqui, ó, da mão e vem fechando o pão, olha lá. Essa parte vai para baixo e aí a gente, o dedão sobe mastigando, ó. E esses 3 dedos desce mastigando. Fazendo esse processo aqui, ó, nós temos o nosso pão boleado. É a pré-modelagem. Vamos deixar aqui do lado e fazer com as outras 2 massas. E agora nós vamos deixar nossa pré-modelagem descansar por 15 minutos, tá? Por que a gente precisa disso, do descanso? Porque a gente desenvolveu a elasticidade novamente.
se a gente não faz essa pré-modelagem, a gente não consegue rechear o nosso pão adequadamente, tá bom? Então agora 15 minutinhos e vamos fazer a modelagem final. Vamos lá. Nossos pães descansaram, agora nós vamos para a modelagem final. Pessoal, agora então nós vamos fazer um pão, a modelagem chamado batar. Ó. É isso aqui, tá? Se você quiser pesquisar. Então, é o nosso filãozinho, tá? Batar. A gente vai pegar cada pãozinho desse, nós vamos colocar aqui na farinha, um pouquinho de farinha embaixo. A gente vai tirar a fermentação levemente, ó. A gente não vai abrir muito, tá? Por quê? Porque a gente quer um filão. Então, a gente quer ele gordinho. Se eu abrir demais esse aqui, ele vai virar uma baguete de torresmo. Não, eu quero esse modelo aqui, o batar, o filão, tá bom? Então a gente faz isso aqui, ó, tira a fermentação bem de leve. Agora a gente pega a quantidade de torresmo para cada pão, lembra que eu falei? 60 gramas para cada 200 gramas de massa, ó. E a gente coloca aqui, ó, no meio da massa, olha lá, ó. Desse jeito aqui, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer a modelagem fechando esse pão. Se eu só fechar ele, fica um pão com torresmo dentro, né? Não, nós vamos fechar ele 3 vezes, distribuindo o torresmo. Olha lá, ó. Pego aqui, tá? E venho até antes da metade. Olha lá, ó. Venho e fecho, ó. Tá? Agora eu pego aqui em cima e fecho de novo, olha lá, ó. Até aqui. Tudo bem? Agora a gente vai pegar o nosso pão e nós vamos até o final, ó. E a gente fecha o nosso pão. Aqui embaixo eu tenho a chave do pão, né, ó. Olha lá. Agora a gente tira o excesso de farinha aqui e a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Para frente, para trás, ó. Deixando essas pontas aqui e aqui mais gordinho, ó. Essa é a modelagem do nosso pão de torresmo, tá? Percebam que em cada volta que eu fiz, eu estou deixando torresmo, massa, torresmo, massa. Então esse torresmo vai ficar dividido na massa toda, diferente de eu só rechear a massa, tá bom? Muito bem, nós vamos fazer essa modelagem aqui com as outras duas massas. Temos os nossos 3 pães modelados, pessoal. Olha lá que legal, ó. Entenderam então o formato do batter, ó? Redondinho, gordinho, redondinho, tá? Diferente da baguete, tudo bem? Agora nós vamos colocar na assadeira. Temos aqui uma assadeira lisa, tá, pessoal? A minha assadeira é furada, eu coloco essa manta de teflon e ela fica uma assadeira lisa, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, a distância para o nosso pão dobrar de tamanho. Então, coloco aqui, esse aqui e o outro aqui, tá? Ó. E agora nós vamos levar para a fermentação final. Quanto tempo mais ou menos? Em média, 50, 60 minutos para eles dobrarem de tamanho, tá bom? E aí a gente faz o corte e leva para o forno. Vamos lá, fermentação final. E o nosso pão de torresmo teve a fermentação final completa, pessoal. Olha lá que coisa linda. Agora a gente joga um pouquinho de farinha em cima, tá? Ó. Bem pouquinho. E vamos fazer os cortes, ó. Temos que prestar atenção nessa fermentação, né, pessoal? A gente aperta, fica a marca do dedo e volta um pouquinho. Esse é o tamanho ideal, tá? Olha lá. E para o corte nós temos aqui uma lâmina, tudo bem? E nós vamos fazer o corte reto, tá, pessoal? Eu não preciso dela em 45 graus. E nós vamos fazer aqui, ó. Daqui a aqui, aonde terminou o primeiro corte, eu começo o segundo, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2. Em todos os pães, combinado? Ó, então vamos lá. A lâmina
Venho aqui com ela reta, um corte, aonde terminou o primeiro, começamos o segundo corte, ó. Nós vamos cortar até encontrar o torresmo, olha lá, ó, que legal. Tá vendo aqui o torresmo? Vamos fazer aqui de novo, ó. Um, aonde terminou, a gente começa o outro, ó. Aqui de novo. Tá? E agora nós vamos levar para o forno. O forno doméstico, pessoal, ele está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. E nós vamos deixar nessa temperatura por 10 minutos. Aí a gente vai dar uma olhada no pão, virar a assadeira se for necessário. E aí depois nós vamos deixar de 5 a 10 minutos a 160 graus. Isso mesmo, a gente vai baixar a temperatura para finalizar o nosso pão, tá bom? No forno turbo a gente coloca 160 graus de 12 a 15 minutos e no forno de laço podemos colocar 210 graus de 15 a 20 minutos. Então vamos para o forno agora com o pão de torresmo. E após 10 minutos a 180 graus, olha lá o nosso pão de torresmo, pessoal. Agora então nós vamos deixar mais 10 minutos a 160 graus. Temos o nosso pão de torresmo, pessoal. Olha lá que lindo, bem dourado. E agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho e já já a gente vê como é que ficou por dentro. E vamos para o resultado final do nosso pão de torresmo. Olha lá, pessoal, que lindo, ó. Tem torresmo em toda a parte do pão, né? Vamos tirar aqui um pedaço. E olha lá, pessoal, que coisa mais linda, ó. Perceberam por que a gente fez aquela volta na massa? Olha aqui, ó. Torresmo, massa, torresmo, olha lá, ó. Torresmo, massa e torresmo. Muito legal, né? Fofinho, ó. Tá? Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like. Preciso que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Vamos lá! Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pessoal, o pão de torresmo, olha lá, ó. Muito legal, né? É um pão que nos remete à infância, remete família. Isso aqui é um clássico da nossa panificação. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelório de Ouro e aos meninos aqui da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau!